Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, a essa querida casa, o Centro Espírita Seareiros de Cristo. E vou fazer a nossa prece de abertura, mas antes, como de costume, vou fazer aqui uma leitura desse livrinho, que é o Vida Feliz. Eu abri na mensagem que diz o seguinte: se algum projeto que elaboraste redundou em fracasso, não te aborreças, nem o abandone por isso. O aparente fracasso é a forma pela qual a divindade te ensina a corrigir a maneira de atuar, facultando-te repetir a experiência com mais sabedoria. Quem se recusa a resetar o trabalho porque foi mal sucedido antes, não merece desfrutar o êxito dos resultados. A arte de recomeçar é medida de engrandecimento para quem aspira mais altos cometimentos. Ninguém logra respostas felizes sem as tentativas do insucesso. A vida é constituída de lições que se repetem até fixarem-se corretamente. Com certeza, eu abri de forma aleatória, mas tem tudo a ver aqui com o que a gente vai ouvir hoje, que é sobre a importância de sermos constantes dos nossos propósitos e na nossa fé. Então, por isso, eu convido a todos a procurarem se conectar com os amigos espirituais dessa casa, com o nosso mestre e amigo Jesus, com o nosso mentor particular, rogando a eles que nesses momentos de estudo, de reflexão, que a gente possa ir assim, encontrando em nós aquilo que nós precisamos modificar, aquilo que precisamos deixar para trás, aqueles elementos onde nós precisamos colocar assim, um pouquinho mais de vontade, de disciplina, de força, e que assim, ouvindo esse estudo que a Andréia preparou com tanto carinho para a gente, nós consigamos sair daqui muito mais harmoniosos, muito mais felizes e muito mais constantes na nossa fé e nos nossos propósitos. Que assim seja. Andréia, muito obrigada por você ter vindo fazer estudo para nós. Pessoal, bom dia a todos. Normalmente eu gosto de falar, sou agitada, gosto de falar ficando em pé, balanço as mãos, parecendo uma italiana, coisa que eu não sou, mas que fala muito com as mãos. Só que hoje eu estou recém-operada, então eu vou ficar sentada, que vai ser melhor para mim, tá? Vamos lá. De fato, a mensagem de hoje, tem tudo a ver com a mensagem que foi lida aqui do Vida Feliz, tem muito a ver com o assunto que a gente vai abordar hoje, e foi um estudo que eu fiquei muito feliz de fazê-lo, porque sempre tem coisas que a gente precisa trazer para dentro de nós mesmos. Então, vou começar fazendo a leitura do capítulo, que é o que vocês têm por hábito aqui, para a gente depois ir falando parágrafo por parágrafo, dando um puxãozinho de orelha aqui, um incentivo ali. Vai ser essa nossa dinâmica. Então, vamos lá. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Que é o que a gente tem aqui como abertura, É uma fala de Tiago, Aliás, Tiago relatando isso, no capítulo 1, versículo 6. E aí o texto, então, do Pão Nosso vem nos explicando. Inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo, que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem, que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida.
Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo, acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com acerto com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma coisa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Então, essa é a leitura do capítulo de hoje, e aí a gente vai falar um pouquinho de cada um desses parágrafos, trazendo referências adicionais para elaborar esse estudo. Eu assisti várias palestras online que são de palestrantes excepcionais falando sobre esse mesmo capítulo. Fui consultar outras obras, né? Normalmente é assim que a gente prepara os estudos para ele ficar com substância, né? Para ficar uma coisa bem interessante e robusta. Então vamos lá na primeira parte. Inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo, que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Então, essa primeira frase, a gente pode interpretar de diferentes maneiras. Uma primeira interpretação pode ter a ver com o seguinte: por meio das nossas reflexões filosóficas, das nossas pesquisas científicas, nós temos a capacidade de compreender muito da vida, de compreender muito da dinâmica das coisas. E essa compreensão, ela vai nos tornando mais críticos a respeito das coisas, crítico num bom sentido, né? Não aquela crítica que é só para falar mal e não propor nada, né? Mas com um pensamento mais amplo a respeito das coisas, vai nos ajudando a sermos mais inteligentes, de fato, a compreender mais a vida. E a ciência bem feita, pautada em princípios éticos, ela pode nos ajudar a dar um maior sentido e maior propósito para as nossas próprias vidas. Então, não existe tanto essa separação, conforme se supunha há muitos anos atrás, né, há séculos atrás, não existe tanto essa separação do que é científico para aquilo que é religioso. Né? Antes, assim, teve uma época que, por convenções que a história nos conta, né, nos mostra, era muito separado. Ou você acreditava em coisas da religião, ou você acreditava em coisas da ciência. A gente não vive mais dessa forma. Há muito tempo já não se vive mais dessa forma. E então a gente vê que quando a gente se aprofunda nos aspectos científicos e até mesmo filosóficos, para compreender melhor a nossa vida e a dinâmica do mundo, a gente acaba, muitas vezes, por perceber a ação de Deus em variadas circunstâncias da nossa vida, inclusive por meio da ciência. Então, para ilustrar esse ponto, eu vou narrar um caso que provavelmente já é conhecido de alguns de vocês, mas não tem problema. Então, vamos lá. Um senhor de 70 anos viajava de trem, tendo ao seu lado um jovem universitário que lia o seu livro de ciências, todo empolgado com o que estava aprendendo. O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando o jovem percebeu que se tratava da Bíblia.
Sem muita cerimônia, o jovem interrompeu a leitura do velho e perguntou: o senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendices? O velho respondeu: sim, mas não é um livro de crendices, é a palavra de Deus. Eu estou errado? Respondeu o jovem: mas é claro que está. Creio que o senhor deveria estudar a história universal. Veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem em Deus e em suas realizações. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os nossos cientistas pensam e dizem sobre tudo isso. É mesmo? Disse o senhor. E o que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia? Bem, respondeu o universitário, como eu vou descer ali na próxima estação, falta-me tempo agora. Mas deixe o seu cartão que eu lhe enviarei o material pelo correio com a máxima urgência. Ou seja, esse velho precisava se atualizar, né, na visão desse jovem, estava muito ultrapassado. O velho, então, cuidadosamente, abriu o bolso interno do paletó e deu seu cartão ao universitário. Quando o jovem leu o que estava escrito no cartão, saiu cabisbaixo, envergonhado, sentindo-se a pior pessoa do mundo. No cartão estava escrito: professor doutor Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. Pouca coisa, né, gente? Quase nada. E aí, só para quem às vezes não lembra quem é Pasteur, né? Se muitos de nós estamos vivos hoje, tem a ver com a vacina antirrábica, que foi criação dele. Né? Óbvio que sempre esses trabalhos contam com colaborações, né? Isso é inegável, mas principalmente é o trabalho dele. Então, se a gente tem, né, essa vacina, graças a ele principalmente, e também o sobrenome dele, a gente consome muitas vezes nas caixinhas de leite pasteurizado que a gente compra, né? Que é um processo aí para poder, vamos colocar, purificar, né? Não sei qual a palavra correta, mas para poder preservar os alimentos, né? Então, o leite pasteurizado tem a ver com o sobrenome dele. Fora muitas outras coisas que, como microbiologista, ele fez. E aí, para deixar esse jovem ainda um pouquinho mais constrangido, no final do cartão dele, lá na linha miudinha, estava escrito: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Por que isso, né? Quando a gente começa a estudar determinadas coisas pelo viés científico, a gente pode acontecer da gente começar a se achar, nossa, eu sou inteligente pra caramba, eu estou entendendo isso aqui tudo, e assim, a gente começa às vezes a achar até que nós somos melhores e muito mais maravilhosos do que o próprio Deus. Se é que ele existe, porque olha o encadeamento científico das coisas, e aí a pessoa fica toda cheia de si. Isso muitas vezes quando ela está ainda muito superficial no processo de entender as coisas. Mas quanto mais ela se aprofunda naquele objeto que ela estiver estudando, mais ela percebe a complexidade das coisas e a inteligência, assim, o mecanismo inteligente, aquilo que a gente chama muito no espiritismo de causa organizadora, né? De uma força organizadora das coisas. E aí, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente percebe. Seria impossível a natureza, por exemplo, ser do jeito que ela é, sem que uma força inteligente tivesse organizado tudo isso. Então, por isso, né, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Mas esse mesmo trechinho, né, inegavelmente, tem a dúvida científica e filosófica, ele também pode ser interpretado de outra forma, né? Pode ser relacionado com o ato de firmarmos uma crença de cunho espiritual. Por quê? E principalmente a crítica que Tiago faz nesse trecho, ela tem muito a ver com as pessoas que querem obter determinadas vantagens divinas, mas que acabam não fazendo nenhum tipo de compromisso com os valores mais essenciais da vida. Em outras palavras, em muitos casos, a pessoa vai querer conhecer um pouquinho de uma religião ali, um pouquinho de uma outra, mas ela não se aprofunda em nada, ela não dedica tempo
de verdade a nada. Então ela fica com aquele conhecimento bem superficial. Tipo, se a pessoa vier, sei lá, se ela lê 30 páginas do Livro dos Espíritos, que talvez seja, já até aprende muita coisa com 30 páginas, mas se ela lê um pouquinho, ou se ela vier em uma palestra, dá para falar que essa pessoa ficou assim, uma entendedora de fato do Espiritismo? Não dá, né? Tem muita coisa para a gente aprender. Estamos aprendendo a vida inteira. Então, às vezes a pessoa ela prefere ficar nesse campo assim, bem superficial, de uma suposta dúvida. Ah, não sei se eu acredito naquilo lá, não, tal. Eu fui lá 1, 2 vezes, sei lá. Aí a pessoa ela prefere ficar assim porque acaba sendo uma situação mais cômoda. Sabe que aí você justifica, não, eu não sei se é bem isso não, ainda estou em dúvida. E aí a sua dúvida te deixa numa sensação assim de comodismo. Ah, se eu não tenho certeza que aquele é o caminho certo, então eu também não vou me comprometer. Eu não vou me voluntariar para uma determinada atividade. Eu não vou mudar comportamentos em mim que às vezes são, né, que não são bacanas, mas assim, eu ainda não tenho certeza. Então, para que eu vou mudar? Deixa eu ficar do jeitinho que eu estou e está tudo certo. Aí, de vez em quando, eu vou lá, tomo um passe, volto feliz da vida. Aí, daqui a 6 meses, eu apareço de novo. E assim vai, a pessoa não firma convicção. E aí, Tiago vem dar esse puxãozinho de orelha para a gente, né? E aí, imagina que a pessoa está estudando o Evangelho, né? E aí ela começa a levar a sério o assunto. Né? E aí tudo que ela vai lendo vai fazendo muito sentido para ela. Ela vai se interessando cada vez mais. Chega um ponto em que as coisas que estão escritas no Evangelho começa a fazer com a gente um processo de cobrança da nossa consciência com a gente. Não é o outro, não é o palestrante espírita, não é o pastor, o padre, quem quer que seja. A nossa própria consciência vai nos cobrando. E aí, se a pessoa não estiver disposta a conviver com essa cobrança da consciência, se não estiver disposta a mudar atitudes para que ela não tenha que ser tão cobrada assim, é onde muitas vezes ela prefere escapar. Ah, não é bem isso aqui não, eu ainda estou em dúvida. Né? E aí eu vou dar um exemplo que é muito bobinho, mas que eu acho que ele ilustra assim, uma imperfeição humana que talvez todos dessa sala já tenham passado por ela em algum momento da vida, ou talvez alguns de nós ainda passem, que é o ato de fazer fofoca. Uma coisa assim, do cotidiano de muita gente que a gente conhece, né? A fofoca em si, não estou falando aquelas coisas em que vão gerar grandes discórdias, não, mas a fofoquinha ali do dia a dia, coisa básica, quase inofensiva. Quase. Nunca uma fofoca é 100% inofensiva. Nunca que a gente faz uma fofoca que a gente está usando o dom que Deus nos deu da palavra para algo que é útil. Isso aí a gente já tem que ter em mente. Mas aí a pessoa pensa, nossa, por tudo que eu li no Evangelho, acho que eu tenho que parar de fazer fofoca, né? Não é uma coisa legal, não tem lugar nenhum. Você pode ler qualquer livro espírita que for, não tem lugar nenhum que te fala que tá ok você fazer fofoca. Aí você pensa, nossa, mas eu gosto tanto, eu me divirto tanto, né? Não estou fazendo nada de mal, é só uma diversãozinha. Ah, não acredito no que diz aquilo lá, não. Porque aí eu continuo com a minha fofoca e com uma consciência supostamente tranquila, porque eu não acredito. Olha só como que a gente escapole, né, nas nossas próprias armadilhas, né? Mas vamos prosseguir, que a gente tem muito trabalho para hoje. Emmanuel, então, no livro Pão Nosso, continua, né? Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem, que procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo, acaba sem atravessar porta alguma. E aí, se a gente for, vamos trazer primeiro para o campo das coisas materiais. Quantas pessoas a gente conhece que começa a fazer diversas coisas e que não consegue finalizar adequadamente nenhuma delas? Ah, esse mês eu quero treinar karatê. Ah,
não, acho que o mês que vem eu vou fazer capoeira. No próximo é jiu-jitsu. Eu vou começar a estudar francês, tá? Estudei 3 meses de francês. Não, já tá bom, agora eu quero o mandarim. A pessoa tá boa em karatê, em jiu-jitsu, em capoeira, francês e mandarim, com esses tempos minúsculos que eu comentei? Difícil, né? Se isso funciona assim para as coisas que são de cunho material, né, como a prática de um esporte ou o aprendizado de um idioma, imagina para as coisas espirituais, que são plantios que a gente faz para uma colheita que vai ser muito duradoura, né? Ela pode durar não só essa, como outras existências. Né? Então, não adianta você ficar um mês bonitinho aqui fazendo tudo que o Espiritismo está te orientando e depois, não, agora eu vou fazer um outro negócio. Né? Então, se funciona dessa forma, né, para as coisas materiais, imagina para as espirituais. A gente tem que repetir isso porque é importante. Né? E um dos maiores desafios nossos na tarefa cristã é justamente permanecermos constantes. A gente está falando desse assunto aqui hoje porque ele não é uma coisa fácil de praticarmos. Se fosse fácil, não haveria necessidade da gente ter um capítulo que falasse exatamente desse assunto. Da gente ter tantas palestras online que falam justamente desse assunto. É a nossa dificuldade de permanecermos constantes. O que é que o Emmanuel sempre falava para o Chico? Disciplina, disciplina e disciplina. Permanecermos constantes é praticamente uma outra faceta, uma manifestação da disciplina. São, assim, não sei se daria para ser sinônimos, mas uma coisa muito complementar à outra. Sem a disciplina, eu não vou ter constância. Basicamente isso. Né? Então, mas a gente vai aprofundar um pouquinho nesse assunto mais adiante. Vamos prosseguir com o próximo parágrafo aqui. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Leviana é aquela pessoa que não age com seriedade. Ela não assume muita responsabilidade, ela é precipitada, demonstra inconsistência em tudo que faz. E aí, como que a gente vai prosperar nas relações afetivas, nos cuidados com a nossa própria saúde, com o nosso próprio corpo, e até na conquista de valores morais e materiais, agindo dessa maneira tão irresponsável? É praticamente uma receita para a coisa dar errado. Né? Então, quando a gente age sem seriedade, sem compromisso nas relações afetivas, por exemplo, a gente vai ter uma parcela de responsabilidade pelo sofrimento daquelas pessoas a quem magoamos. Então, isso é sério. Às vezes a pessoa está muito assim, numa fase muito voltada só para conquistas de cunho sexual, né? E aí ela vai, muitas vezes, gerando uma expectativa de um relacionamento sincero com alguém, um relacionamento duradouro, e aí aquilo não acontece, já está procurando outra pessoa e outra, né? Tem até um ditado, né? Não sei se chega a ser um ditado, uma frase que a gente escuta de vez em quando, tipo, solteiro sim, sozinho nunca, como se fosse assim, uma coisa super, maravilhoso, parabéns para você. Será? Quanta energia desperdiçada uns com os outros em relações sexuais que muitas vezes nem naquele momento ela não te acalma. E aí, quem dirá 5 minutos depois, você já sente realmente aquele vazio interior. Né? Então, quando a gente é leviano nas relações afetivas, eventualmente algumas pessoas vão ficar magoadas e nós temos parte da responsabilidade por termos machucado essas pessoas. Precisa pensar bastante nisso. Por outro lado, quando agimos sem nenhuma seriedade nos cuidados com a nossa saúde, e também quando a gente não cuida do nosso espírito, se vier um diagnóstico ruim, né, de alguma doença séria aí,
também não poderia ser uma surpresa para nenhum de nós. Por quê? Não cuido do corpo direito. E, além disso, não cuido do meu espírito. A gente sabe que a maioria das doenças que impactam no nosso corpo, elas têm a ver com um espírito adoecido, um espírito que não está vigilante, né? Que não está num caminho adequado. E aí aquele espírito adoecido acaba muitas vezes refletindo no corpo, né? Então, se a gente não cuida do corpo e nem cuida do espírito, na hora que vier uma doença, é porque a receita era essa, né? Se você cuida do corpo e do espírito, a sua chance de ter uma vida com muito mais saúde, ou até mesmo de encarar diagnósticos difíceis, mas mantendo um bom ânimo, tendo mais facilidade para melhorar, é muito maior se você está cuidando de corpo e espírito. Quando não cuida, não podemos esperar coisas muito boas. E até na hora da gente assumir trabalhos voluntários, seja no centro espírita, seja qualquer outro tipo de voluntariado, né? Tem várias instituições que dão oportunidades maravilhosas de trabalho voluntário. A gente encerrou há pouco o Setembro Amarelo, e aí várias organizações de apoio, né, à questão da valorização da vida, como o próprio CVV, que é uma das mais expressivas no Brasil, estão sempre suplicando por voluntários. Falta voluntários para fazer os plantões das madrugadas, principalmente, dos finais de semana, até mesmo durante a semana, em horário comercial, tem pouco plantonista, né? Então, seja num trabalho voluntário do centro espírita, seja numa outra oportunidade qualquer, a gente precisa ter uma firmeza de propósito, né? Porque quando a gente colabora com o trabalho para Jesus, a gente está acumulando aqueles tesouros que não se perdem. Lembra que Jesus falava, né, que os tesouros da terra, eles podem ser roubados, eles podem perecer. Os tesouros do céu, não, eles estão sempre como aquisições nossas. Então, a gente precisa dessa firmeza de propósito nesses trabalhos, porque é muito fácil. Ah, tá, eu vou querer ir para o CVV, então, beleza, faço o treinamento, aí, nossa, é pesado, né? Eles exigem da gente 3 horas na semana, no mínimo. Nossa, mas essa semana tem um casamento do fulano, tem não sei o quê. Essa semana eu estou mais apertado de trabalho. Aí quando você vê, você está com a quantidade de falta lá, que você é desligado do serviço, porque é um negócio sério. Você fez um compromisso, né? Aí o centro espírita, vamos supor que aqui entregue cesta básica, uma vez por mês, 2 vezes por mês. Beleza, eu dei meu nome para a cesta básica. Nossa, mas aí vai ter o futebol do meu filho. Quando eu dei o nome, eu não olhei minha agenda. Vai ter gente lá. Aí, se todo mundo começa a pensar assim, fica desfalcada a quantidade de trabalhadores do serviço. Constância, meus irmãos. Constância não é fácil, a gente tem muitas distrações na vida. Eu que o diga com as minhas séries de TV. Ontem eu estava fazendo esse mesmo estudo lá no Ivon Costa e vou comentar aqui o que eu falei lá ontem também. Se eu falar com vocês, se eu mostrar para vocês a lista de séries de investigações criminais que eu já assisti, que eu adoro, assim, porque tem muito método científico ali, eu fico pirada tentando entender quem é o bandido, se vai preso, se não vai, isso me atrai muito. E aí, se eu falar a lista das séries que eu já assisti, todo mundo aqui vai pensar que eu sou uma herdeira, que eu fico o dia inteiro vendo série, que eu não tenho que trabalhar, que eu não tenho compromisso nenhum. Porque é muita série que eu já vi, gente, dá vergonha de falar. Eu falo rindo assim, mas é motivo de vergonha, né? E aí eu trabalho muito. Só que aí, às vezes, eu chego a prejudicar o meu corpo, deixando de dormir para poder assistir mais um episódio. E aí tem dia que é quase 3 horas da manhã, eu estou assistindo série. Sendo que o meu despertador natural, chamado 8 cachorros, que começa a latir tudo ao mesmo tempo, começa às 6h30. Então, uma pessoa dormir de quase 3 horas da manhã até 6h30 é muito pouco, né? E o corpo vai cobrando essa conta. Então, são coisas aí que a gente se distrai. E aí, nossa, mas eu fiquei muito cansada hoje porque eu estava vendo séries de madrugada. Será que eu vou querer ir naquele seminário que vai ter à tarde lá no sábado, no Centro Espírita?
acho que agora eu vou ter que dormir, né, para repor o sono que eu não dormi durante a noite. Percebe como que é fácil a gente fugir da responsabilidade? É complicado, gente. Então, assim, é por isso que fala constância, né? Que é ter essa disciplina para permanecer. Prosseguindo. Para quem ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, ou seja, para quem pensa bastante num determinado assunto, não toma decisão precipitada, a pessoa precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Tem um meme que está circulando na internet, eu vi vários prestadores de serviço postando isso no Instagram, tem lá esteticista, dentista, tudo quanto é profissional prestador de serviço, tem a pergunta assim, há quantos meses você é cabeleireiro, por exemplo? Aí a pessoa, meses? E aí começa a ter um carrossel com várias fotos de vários anos que a pessoa está naquela profissão. Isso é uma forma de demonstrar assim, que aquele profissional ele tem autoridade para falar daquele serviço, porque ele tem vasta experiência. Tipo, não é cabeleireiro há 3 meses, é cabeleireiro há 6 anos. É óbvio que é esperado que a pessoa que trabalhou 6 anos numa área tenha muito mais experiência, saiba muito mais técnicas do que alguém que está apenas há 3 meses. E trazendo aí do mundo virtual, né, para a interpretação que a gente tem aqui, é isso. Para eu ajuizar com acerto a respeito de qualquer experiência que seja, eu preciso falar quantos anos eu gastei nela, vivendo de fato as características. Mas se eu estou muito mais disposta a ficar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, eu nunca vou acumular esses anos de experiência em coisa alguma. Né? Se eu vou assistir 2 palestras espíritas na vida e só isso, eu nunca vou ter propriedade para falar se eu me identifico ou não com aquilo que está sendo falado no espiritismo. Com 2 palestras? Não dá, muito pouco, né? Então, vamos pensar no tempo que a gente gasta enriquecendo a nossa fé e trabalhando no nosso desenvolvimento moral. Né, o crescimento de cada um na fé, as melhorias que a gente precisa fazer em nós, eles não acontecem da noite para o dia. Né? Eu não estalei os dedos, acordei anjinha, olha que linda. Não é desse jeito, é aos pouquinhos, né? A gente escuta quase que em toda palestra espírita que a natureza não dá saltos, exatamente. Né? Então, as conquistas do espírito, elas muitas vezes demoram para gerar resultado. Né? E a gente precisa ter essa paciência. A paciência, inclusive, é uma faceta da perseverança, da constância que a gente está buscando. Né? E aí, quanto tempo demorou para cada pessoa que está aqui dentro dessa sala hoje fazer um compromisso real com o seu projeto de reforma íntima? Se é que todos já conseguiram fazer. Não é da noite para o dia, né? E aí, será que os espíritos evoluídos, que normalmente muitos chamam de anjos, será que eles conseguiram alcançar esse nível moral que eles têm hoje, sem se dedicarem por muito e muito tempo? Demorou. Né? Isso se aplica até mesmo para coisas que não são necessariamente espirituais, né? Mas se a gente pensa, para dar um exemplo de coisas materiais, se a gente for pensar num grupo que faz aquelas coisas de ginástica sincronizada, tipo a galera que está lá na piscina, o nado sincronizado. Alguém já assistiu uma apresentação, assim, percebe realmente a coisa é sincronizada assim, milimetricamente, assim, os segundos ali, que em fração de segundos a pessoa pode cometer um erro, e aí o espetáculo em si não fica tão bonito, tipo, voou um pé para lá que estava na hora errada, aí destoou da apresentação. Vocês acham que as equipes chegam num resultado desse, que quando a gente assiste fica aquela coisa assim, perfeita basicamente, né? Vocês acham que eles treinaram 1 mês, 2 meses para aquilo? É muito treino, são muitos anos. E será que na primeira distensão muscular os atletas desistem? Né? Então, se para a vida material funciona dessa forma, quem dirá para as coisas de cunho espiritual, que é aí que a gente tem que perseverar mesmo. Então, continuando, necessitamos, acima de tudo,
confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Já falamos aqui que a paciência, né, ela é uma das facetas da perseverança. Coisa que me falta muito até a questão da paciência, assim, mas a gente vai trabalhando isso, né? Acho que mais umas 3 existências resolve esse problema. A gente não pode querer tudo para agora. Isso eu sei que estamos numa sociedade extremamente imediatista. Às vezes a gente quer comprar um negócio, mas eu vou ter que esperar 3 dias para chegar? Que isso? Mas eu queria comprar de manhã e receber de tarde no máximo. Eu vou ter que esperar 3 dias. Olha que absurdo, né? 3 dias. Tá achando muito. Né? Então, a gente vive numa sociedade que está muito imediatista, né? Os avanços tecnológicos muitas vezes colaboram para que a gente fique mais acelerado ainda, mas a gente precisa entender que as aquisições espirituais, elas não seguem esse ritmo, não. Não tem esses saltos, né? E para isso a gente vai ter que ter firmeza de propósito, porque o esforço que eu fiz hoje para me tornar melhor, eu vou ser um pouquinho melhor amanhã? Vou, mas é um pouquinho. Não é aquele ponto ainda que eu quero chegar. E aí eu vou ter que ter firmeza de propósito. Eu tenho uma amiga muito querida, a gente se identifica muito até pela questão da ansiedade, que uma vez, quando ela tinha 9 anos, ela foi até a casa de uma pessoa com os pais dela e ela viu uma planta muito bonita, estava com flores maravilhosas. E ela fez uma confusão na cabeça dos pais dela. Eu quero uma muda, eu quero plantar essa planta lá em casa porque ela é linda, porque é isso, porque é aquilo. Aí a pessoa da casa preparou para ela uma muda toda bonitona e tal. Aí, pai, tem que arrumar um vaso. Pai, onde que a gente vai arrumar vaso? Quero terra, quero isso, quero aquilo. Vamos plantar. Aí plantou. Assim que chegou em casa, arrumaram um jeito de plantar. No dia seguinte, a planta... Olha que sacanagem com ela. A planta não estava igual a da vizinha, não. Toda grande, florida. Olha que absurdo isso. A planta era para ter ficado boa de um dia para o outro, não era? Nossa, ela rodou a baiana. Que eu quero arrancar, porque ela não estava... Tipo assim, ela achou que plantando aquela muda, que de um dia para o outro, ela ia ter aquela coisa assim, enorme, toda florida. Óbvio que não. Então, só que a gente estava falando de uma criança de 9 anos, né? Nós, como adultos, a gente precisa estar um pouco melhor do que isso, né? E muitas vezes não estamos, né? Então, quanto a confiarmos na sabedoria e bondade divinas, eu quero complementar essa parte do nosso estudo com um outro livro da coleção Fonte Viva, que é o próprio livro Fonte Viva, no capítulo intitulado Não Duvides. Emmanuel fala o seguinte nesse capítulo: em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material. Então, um certo nível de dúvida no mundo material pode ser bom para a gente não enfiar os pés pelas mãos. Ok, mas a hesitação no mundo íntimo é dissolvente de nossas melhores energias. Atenção a isso, a hesitação no mundo íntimo é dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Você quer o auxílio, mas nem você está acreditando, nem em Deus, nem em você direito. Como é que você quer receber uma bênção? Quer ou não quer? Decida. Né? Então, precisa ter essa constância. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Isso é a própria palavra do Emmanuel aqui. E mais do que apenas nos chamar a atenção aí de que a gente não deve duvidar do auxílio de Deus, o Emmanuel ainda fala de novo da nossa necessidade de trabalhar e perseverar. Ele fala assim: vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito. Então,
Avançar sem vacilação, amar, aprender, servir com constância. Receitinha para o sucesso. Pouca coisa, né, gente? Por que a gente não faz? Né? Estamos meio preguiçosos. Os inconstantes, aí a gente volta no Pão Nosso, os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma a outra parte. Gente, tem coisa que fica muito bonitinha na música, né? Aquela, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa música, na hora que eu fui pegar essa referência, que é até de uma das palestras que eu assisti para fazer o estudo, eu fui ler de novo a letra completa da música. Ela tem até uma coisa bacana, assim, que é tipo, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Ela é uma letra legal. Mas se a gente for pegar só esse trechinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, dá uma ideia, e pensar nisso pro plano espiritual, pro nosso desenvolvimento espiritual, aí já não é uma coisa muito legal. Significa que para onde o vento soprar, tô indo. Aí uma hora eu acredito numa coisa, outra hora eu acredito na outra. O que a gente precisa para ter essa firmeza de propósito, né? Porque nós construímos a nossa realidade todos os dias, com as escolhas que fazemos, com os comportamentos que adotamos. Então, nessa nossa construção de uma realidade para agora e para o depois, a gente precisa colocar intencionalidade, né? A gente precisa fazer escolhas sobre as maneiras que nós vamos agir, porque cada escolha vai levar a um conjunto de consequências, né? Que pode ser melhor ou que pode ser pior para o nosso desenvolvimento moral. Por isso que a gente tem escolha. Então, a gente precisa de menos automatismo e de mais escolhas que sejam embasadas naquilo que a gente quer para o nosso próprio progresso. Essa é a ideia. Outra coisa que a gente precisa lembrar também é que a vida, ela é repleta de impermanência. No Espiritismo, a gente fala o tempo todo da transitoriedade das coisas, né? O tempo todo a gente está falando sobre isso. E se tudo é transitório, tipo a música do Lulu Santos, né? Tudo muda o tempo todo no mundo. A gente, além de ser transitório, a gente está num momento assim, de tudo muito acelerado, né? Quem aqui está dando conta de acompanhar todas as modificações, todas as ferramentas de inteligência artificial que estão surgindo dia após dia? Está todo mundo super atualizado? Não dá? Impossível. Né? Então, a gente está muito acelerado. Então, num mundo em que do lado de fora de nós tudo está muito acelerado, muito corrido, a gente precisa de constância naquilo que é espiritual, naquilo que é interno, para a gente conseguir manter um certo equilíbrio. Quem diz isso não sou eu, não. É o palestrante Arthur Valadares, é uma das palestras que eu assisti com ele, palestrante excepcional. Ele fala o seguinte: essa constância nos ajudará a vivermos melhor, a mantermos a permanência da nossa comunhão com Deus. A permanência da nossa comunhão com Deus. Na inconstância do mundo, somos convidados a sermos constantes dentro de nós para vivermos bem e para nos sentirmos seguros. Porque se a gente consegue isso por dentro, a gente vai estar ok, mesmo que do lado de fora esteja um caos. E a gente estando bem, a gente consegue até ajudar, né, a melhorar um pouco da situação que está no nosso entorno. Olha que interessante, né? Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. Né? E aí fala, a gente precisa persistir com confiança, sem a qual o divino poder vai encontrar obstáculos para exprimir-se no nosso caminho. Então, gente, a maior busca que a gente tem nessa e em outras existências é pelo nosso ser espiritual. E aí a gente vai ter momentos de dificuldades, inclusive quanto mais a gente se aprofunda, né, no nosso progresso espiritual, pode acontecer de maiores serem as dificuldades que a gente passa, porque se elas vierem antes da gente estar preparado, talvez a gente não daria conta. Né? Então, o Espiritismo nunca nos prometeu uma vida sem problemas, mas ele nos instrumentou para conseguir resolver com mais sabedoria, com mais serenidade, os problemas que vierem.
É essa a proposta, não é tirar e subtrair problema da vida de ninguém, porque às vezes a pessoa precisa daquilo para melhorar, né? E aí, não há espaço aqui para inconstância da fé, né? Nós estamos todos em aprimoramento e assim precisamos continuar. Para que a gente possa... Aí só um detalhe antes da finalização. Às vezes Deus está providenciando a ajuda que a gente precisa. Só que aí a gente não tem constância. Aí demorou um pouquinho para chegar a ajuda. Tá lá todos os espíritos trabalhando, maquinando, fazendo um negócio bonitinho para ajudar a gente. Aí eu cansei. Não, vou fazer outra coisa. Gente, a gente imagina a cara dos espíritos superiores. Falando, gente, mas eu estava fazendo o negócio que ele pediu, agora ele trocou de rumo aí. O que eu faço com isso agora? O que eu faço com essa bênção? Eles devem ficar muito bravos com a gente, não é possível, por causa dessa inconstância. E aí, para finalizar, eu quero falar para vocês sobre uma metáfora muito rápida. Vamos imaginar 2 cômodos em um imóvel qualquer, que estão um ao lado do outro, dividindo uma parede. Em um deles, as luzes estão apagadas, tem cortinas impedindo a entrada de qualquer tipo de luminosidade. Então, está tudo muito escuro lá dentro. Porém, tem um furinho na parede, pequenininho, e por esse furinho entra um pequeno feixe de luz do outro cômodo que está iluminado. E aí eu pergunto para vocês, a escuridão do cômodo que está com as luzes apagadas invade o quarto iluminado? Não. E assim acontece também com as nossas vidas, né? A luz invade as trevas, mas as trevas não têm condições de invadir a luz. Qual que é a associação que a gente faz disso com o estudo de hoje? Precisa ser assim com cada um de nós, né? Uma vez que os nossos caminhos foram iluminados, cada um de nós vai ter que fazer uma escolha. Essa escolha é entre crer naquelas verdades que nos libertam ou então ficar como as ondas do mar, de um lado para o outro. Acho que eu não acredito, não. Não, isso aqui é mais ou menos. Isso aqui eu acredito um pouquinho, esse aqui não. Aí fica naquela suposta dúvida para não fazer compromisso com nada. Em outras palavras, seguir ou não seguir os passos de Jesus com constância. Tudo é escolha. Muito obrigada a todos pela oportunidade de estar nessa casa novamente. Um abraço para todos. Bom dia, pessoal. Aqui tive a oportunidade ainda de cumprimentar, né? Que Jesus continue abençoando a caminhada da Andréia, né? Leva o nosso abraço fraternal, o pessoal da Sociedade Espírita Kardec Amor e Caridade, né? Lá em Rio Pomba, né? Eles se deslocaram, vieram aqui, ela, Tarcísio, né? Meio de transporte, né? Então, nosso carinho, tá? Então, gente, agora nós vamos nos preparar, né? Para fazermos a nossa prece, aqueles que desejarem, né? Nós teremos as atividades de passe, é só aguardar no salão, né? Seremos convidados aí aos grupinhos de 9. Aqueles que não desejarem, né? Que retornem aos seus lares com os corações cheios de alegria e de esperança, né? Levando essa mensagem de constância, né? E é interessante que o André estava falando, eu estava pensando nessa constância, que a gente, assim que inicia a doutrina espírita, né? O primeiro livro da doutrina espírita, né, o livro dos espíritos, os espíritos nos fazem esse convite, que eles dizem assim para nós, que a doutrina espírita é uma doutrina que deve ser olhada, né, e vivida de forma séria e continuada. Ele fala que o nosso estudo deve ser sério e continuado. É uma proposta, né? Porque realmente é um envolvimento que a gente começa a construir. E é muito interessante isso, que a nossa vida acho que é meio direcionada nesse caminho, né, André? Porque imagina assim, a gente vai se casar, se casa e vira para a companheira ou para o companheiro e fala assim, vou vir aqui uma vez por mês só, tá? Não vai dar certo, né? Porque o aprendizado é qual? Todo dia, dorme junto, acorda, levanta, queima o arroz, tá sem sal, fala que tá muito bom. São os nossos exercícios, né, no dia a dia. Então, Jesus nos pede essa constância, para a gente estar sempre se lembrando dele, porque ele não esquece da gente, né? Ainda que em alguns instantes a gente pensa assim, dessa vez você cochilou. Não cochilou. A gente que se distanciou, ele não, né?
E com essa certeza, relembrando o convite das nossas atividades, né, que são atividades constantes, né? Nossos grupos de estudos estão aí, né? As nossas várias atividades, tá no panfletinho, né, que a gente vai receber, tem os horários, os dias, temos o nosso Evangelho no Lar, online, para facilitar essa nossa vivência, né, das distrações. A gente tem essa oportunidade todas as terças-feiras, às 21h15. 20 minutinhos. Estão todos convidados, o link é aquele ali, está no papelzinho também. Os grupos de estudo, segunda, terça, quarta, sexta, sábado, domingo. Domingo é uma beleza, 7h da manhã. Estamos aí fortes. E ó, é muito bacana a gente estar estudando no nosso lar. Começamos agora, tá? Quem quiser, esteja à vontade, esteja convidado. Vamos então, meus amigos, meus irmãos, companheiros de caminhada, de aprendizado, de jornada, aproveitando esse instante de aquietamento íntimo, nos colocarmos em prece, para pensar em Jesus, poder agradecê-lo pela manhã de domingo que nos acolhe, pelas vibrações que nos renovam a esperança, a coragem, que fortalecem a nossa fé. Muito obrigado, Jesus, pelo teu cuidado e pela tua companhia constante em nosso viver. E que a tua paz esteja entre nós, hoje e sempre, Senhor. Muito obrigado, assim seja. Pessoal, um bom domingo a todos. E a gente convida, né, as pessoas que desejaram o passe, que permaneçamos em prece no salão. Favorece muito os trabalhos de passe, tá? E que Jesus abençoe.